Seja bem-vindo ao nosso curso básico de Teologia Boanerges. Prazer, eu sou o pastor Ricardo Oliveira. Muito obrigado a você que tem seguido, comentado e compartilhado aí esse momento de estudo, esse momento em que nós estamos aí compartilhando um pouco do conhecimento, de Deus, tá? Bom, vamos lá. Hoje nós estamos aí no nosso 14º módulo e vamos aí para a nossa segunda aula. Hoje falaremos sobre o início das perseguições, em Atos dos Apóstolos. Tá? Então vamos lá, falar um pouco sobre o início dessas perseguições. A morte de Estevão, e a conversão de Saulo. Lá do capítulo 3 ao capítulo 9, o capítulo 3 ele vai iniciar junto à porta formosa do templo. Pedro havia então curado um coxo de nascença, que era levado diariamente àquele lugar para pedir esmolas. O milagre, então, atraiu aí a atenção de todos os líderes judeus daquela época e, claro, resultou aí na sua primeira oposição à igreja, tá? Ao juntar-se uma multidão ao redor do coxo, curado, diante do coxo curado, tá? Tão milagrosamente, Pedro aproveitou a oportunidade a partir dali para pregar, então, o seu segundo sermão de que temos o registro, e ele não poupou os judeus. Voltou a dizer-lhes que Cristo, a quem havia crucificado, era o Messias há muito prometido. A palavra de Pedro, ou as palavras de Pedro e João, foram tão poderosas, que um total de 5.000 pessoas já tinham aí recebido Cristo como único Senhor e Salvador. Lembrando que o livro de Atos é um livro aí também, poderíamos falar que é os atos do Espírito Santo. É a movimentação que o Espírito Santo vai dando. É a movimentação que o Espírito Santo vai fazendo no livro de Atos. E neste sermão, então, Pedro vai alcançar o pico mais elevado aí da cristologia. A princípio, parece que ele vai atribuir o milagre da cura do coxo de nascença ao Deus de Abraão, o de Isaac e o de Jacó. Atos capítulo 3, 13. E depois a Jesus lá no versículo 16. No entanto, vamos ver então uma correspondência entre Jeová no Antigo Testamento, com o nome de Jesus no Novo Testamento. Vai dizer assim, e matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas, e pela fé em seu nome, fez o seu nome fortalecer a este homem que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a este a presença de todos vós estar em perfeita saúde. Atos capítulo 3, versículo 15 ao versículo 16. E de fato os líderes religiosos então, eles vão se revoltar porque os apóstolos ensinavam ao povo que esse Jesus a quem eles haviam crucificado e que ressuscitou dentre os mortos e que voltaria, segundo Atos 4:2, e que ordenara que não pregasse sobre esse nome de Jesus, que não falasse sobre esse nome. Se nós lembrarmos, após a ressurreição de Jesus, os soldados receberam uma quantia em dinheiro, para poder não afirmarem a tal ressurreição de Jesus, E a gente sabe disso, a Bíblia vai mencionar sobre isso. Porém, isso não abordou o plano de Deus. O plano de Deus continuou intacto quanto ao pregar o nome de Jesus. Vendo então a crescente popularidade do nome de Jesus, mesmo Jesus não estando presente, os sacerdotes então, a única maneira que eles acharam foi mandar chamar Pedro e João, e prendê-los, para que não falassem mais em nome de Jesus. Nota-se que há uma coragem de Pedro na maneira decidida, em que ele fala lá no versículo 9, 12, 19 e 20 do capítulo 4, e podemos notar então um Pedro totalmente diferente de semanas antes, tá? De semanas antes, quando ele negou Jesus. Agora, sem vestígio de medo, ele está desafiando as autoridades que mataram o Senhor Jesus, e os sacerdotes, com os guardas, levam-os presos por perturbação de ordem, daquele lugar, e a pregação de heresia.
E esse sacerdote pertencia aí, tá? Ao partido dos saduceus. Saduceus, né, que não acreditavam na ressurreição. Quem eram eles? Eles não acreditavam na ressurreição. Então, quando os apóstolos estavam falando de um Cristo ressurreto, de um Cristo que ressurgiu, era uma afronta à religião deles, era uma afronta à crença deles. Porém, vem Jesus através desses homens e faz algo extraordinário. Assunto este, tá? Né, que vai predominar, né, na pregação de Pedro. No dia seguinte, a prisão deles, né, são levados diante do concílio religioso dos judeus, chamado Sinédrio, tá? E eles estavam sendo então acusados, né, de blasfêmia contra Deus, contra o Deus dos judeus, por causa do homem que fora curado em nome de Jesus, a quem Pedro estava pregando. Entretanto, tá? Não volta atrás, Pedro ele não volta atrás diante do Sinédrio. Pedro ele permanece constante e certo de que foi Jesus quem fez. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, nesse nome está este aqui, são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós por vós os edificadores, a qual foi posta como pedra angular, e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dentre os homens em quem devemos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 10 ao versículo 12. Como não acharam um motivo para castigá-los, e por causa do povo, né, que estavam ali fora glorificando a Deus pelo acontecimento extraordinário de Deus ter levantado aquele coxo, os libertaram deixando-os ir. Assim que foram soltos, procuraram aí os seus amigos e contaram, né, as experiências e se uniram em oração, louvor, né, ameaçados pela força do homem. Eles se voltaram para o poder que vem de Deus, exaltava o poder onipotente de Deus revelado aí na criação, ou seja, eles não voltaram atrás, eles não desistiram. Quando a gente olha para o livro de Atos, a gente precisa compreender que o contexto histórico do livro de Atos é extraordinário aí no ressurgimento da igreja, de como a igreja deve ser, como a igreja tem que se comportar, e suplicaram, tá? De forma assim e suplicaram a Deus que conceda a eles ousadia, né, para que pudesse continuar pregando a palavra, né, e poderem para fazer sinais e maravilhas. Versículo 29 e 30. À medida que eles oravam, recebiam sim as respostas das suas petições que eram feitas, né, segundo o texto de Atos 4:31, se lê que tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Olha que coisa extraordinária. Deus estava colaborando com eles no ministério e no chamado da missão. Assim Deus também colabora conosco no ministério e no chamado da missão. Somos dia após dia, né, convocados, né, pelo Messias para sermos ministros, né, para sermos aí, né, pregadores do Evangelho. Pontos que eu quero considerar dessa fervorosa oração elevada a Deus, né, pela comunidade cristã de Jerusalém, né, face à perseguição sofrida pelos apóstolos Pedro e João. Temos 2 pontos a considerar. Primeiro, nosso Deus é um Deus que ouve e responde às orações naqueles que nele confiam e a ele recorrem. Como sinal que eles tinham sido ouvidos, a terra tremeu e em seguida, sobre a direção aí do Espírito Santo, né, com ousadia e liberdade, eles pregavam o Evangelho. Segundo lugar, é interessante observar que o sentimento que atuava nos corações daquele cujo a oração fora atendido, eles estavam dominados por um santo temor. Também reinava neles a liberdade para prosseguir o trabalho de anunciar a Cristo. Eram totalmente movidos pelo altruísmo, né, e apresentava Cristo ressurreto, né, para que pudesse salvar as pessoas que estavam perdidas. As orações que abrigam tão nobre sentimento hão de ser respondidas sempre que o reino de Deus,
né, sempre que a sua justiça ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Orações que demonstram submissão ao amor de Deus são orações que jamais ficarão aí sem nenhuma resposta. E depois dessa experiência, então, tá? As pregações trouxeram ainda mais unidade à igreja, o poder divino era manifestado, né, e vinha do alto. Esse poder, né, operava através dos apóstolos, cooperando aí com seus ministérios para que pudesse pregar o evangelho. Da multidão dos que creram era um o coração e alma. Atos 4:32. Os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. 4:33. Um grande mover se fazia presente no meio do povo, que não havia entre eles necessidade alguma, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço que vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos, e se repartia a qualquer um que tivesse a necessidade. Atos 4:34-35. Ninguém era obrigado a desfazer dos seus bens. Ninguém era obrigado a dar nada a ninguém. Não se esperava isso deles. Mas, né, quando alguém trazia o que tinha, era algo espontâneo, de livre, espontânea vontade. A igreja se tornou então, tá, uma igreja desprendida, né, e que vendia os seus bens, né, e depositava os valores correspondentes aí aos pés dos apóstolos, para que pudesse ser distribuído à medida que alguém tivesse alguma necessidade. Contudo, mesmo esse ato de amor, generosidade, estavam sujeitos aí ao abuso e também ao engano. No capítulo 5, temos a história aí de Ananias e Safira, que mostraram o Espírito Santo, né, que o Espírito Santo mostrou que eles estavam enganando, iludindo a si mesmo e tentando enganar os apóstolos. Mas o Espírito Santo revelou toda a verdade da situação, em que eles queriam a glória sem pagar o preço, queriam a honra sem uma honestidade, foram punidos, né, de morte instantânea por terem declarado, tá, que estavam dando tudo a Deus, né, quando guardavam parte do valor pelo qual eles tinham vendido. Atos 5, do 4 ao 5. O propósito do julgamento é que sobreveio grande temor, e toda a igreja e todos os que ouviram essas coisas. Atos 5:11. No princípio aí do cristianismo era importante, tá, que toda a corrupção ela fosse, né, afastada do meio deles, né? O terrível castigo de Ananias e Safira, o tal castigo, né, ensinou a todos eles que existe uma punição para aqueles que transgridem a lei, para aqueles que transgridem a palavra de Deus. De fato, também existe essa punição para conosco, caso nós venhamos a transgredir a lei. O poder do testemunho dos apóstolos residia no fato de que suas vidas serem uma confirmação da vida de Cristo, né, e de um Cristo ressurreto. Quando se operava sinais, prodígios, as multidões vinham para ver. Quando o Espírito Santo, tá, estava presente, o povo via o poder de Deus, né? O mesmo acontece hoje, quando as pessoas, as igrejas, né, apresentam a Cristo na sua forma e o Espírito Santo em seu poder, o povo vem, né, até Jesus e é atraído para que possa ver os milagres que são realizados naquele lugar. Bom, os milagres em geral produzem de fato conversão, tanto que Paulo vai falar uma coisa interessante sobre isso. Paulo vai falar assim: o meu evangelho, ele não consiste somente em palavras bonitas ou persuasivas, não. Ele consiste também, tá, no poder e na demonstração do poder de Deus. Ou seja, o evangelho não é só pregado com a eloquência, com sabedoria, com entendimento, com conhecimento de fatos. Isso é importante, isso é algo extraordinário, mas muito mais importante do que isso também é, além de pregar o evangelho, que é poderoso para transformar seja qual for a vida, também é necessário pregar o evangelho com poder este que vai gerar, né, curiosidade nas pessoas lá fora, e essas pessoas virão para ver os milagres e converter-se-ão a Cristo e virão ao Senhor. Os milagres em geral produzem conversões. Quando o milagre das línguas apareceu, a multidão afluiu. Atos 2:6. Quando Pedro e João curaram um homem junto à porta formosa, o povo correu atônito, né, para junto deles no
pórtico chamado Salomão, Atos 3:11. Quando o milagre do julgamento veio sobre Ananias e Safira, crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, né, agregados aí ao Senhor. Atos 5:14. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que trabalha. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que fala de Jesus, professa Jesus, leva os milagres, é resposta do necessitado lá fora. Levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, encheram-se de inveja e deitaram mão nos apóstolos e os puseram na prisão. Atos 5:17 e ao 18. Vemos novamente que o trabalho maravilhoso dos apóstolos aí provocou a oposição do Sinédrio, né, um tribunal aí de 70 juízes, né, com o propósito de impedir a ação dos apóstolos. As autoridades mandam então prendê-los, mas a ação deles tem o êxito por pouco tempo, pois à noite o anjo do Senhor aparece e abre as portas do cárcere, conduzindo para fora, lá no versículo 9 de Atos. No dia seguinte, né, o conselho aguardava os presos para o julgamento. No entanto, são surpreendidos com a notícia de que são totalmente aí encontrados fora da prisão pregando o evangelho. Que extraordinário é esse Deus que se move diante de uma igreja poderosa poderosa em sinais e maravilha. Achamos realmente o cárcere fechado com toda a segurança e os sentinelas em pé às portas, mas abrindo-as a ninguém achamos dentro. Versículo 23. E ficaram ainda mais surpresos quando ouviram: eis que os homens que encerrastes das prisão estão no templo em pé a ensinar o povo. Eles são levados presos novamente perante o conselho e chamado a atenção, tá? Por insistirem a ensinar o nome de Jesus, mas eles respondem que mais importa é obedecer a Deus do que obedecer a homem. Pedro continua com seu discurso duro e direto, dizendo que eles mataram a Jesus, e prosseguem discursando que Deus o ressuscitou e o levaram ao príncipe e salvador, né, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Há uma declaração aqui que Pedro fala, né? Importa-me obedecer a Deus e não a homens. Uma coisa importante, porque algumas pessoas, né, insubordinadas, vamos colocar assim, dentro das igrejas, né, quando é dada a ela alguma orientação, ela então se levanta contra aquela orientação, né, e fala assim, que me importa obedecer a Deus. Mas o importante é saber que se o teu líder está te dando uma orientação, porém ele não está te impedindo de falar do evangelho, ele então não está mudando o contexto dessa mensagem, ele não está impedindo você de nada. Ele está lhe dando uma orientação para que você faça na direção do Espírito Santo. Então é importante você observar isso. Ora, ouvindo eles isso, se enfureceram e queriam matá-los. Atos 5:33. Nesse momento entra em cena um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado pelo povo, né, que convence o conselho a deixar os apóstolos em paz com o seguinte parecer: agora vos digo, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque este conselho ou esta obra, caso seja dos homens, se desfará, mas se é de Deus, não podeis derrotá-los, para que não sejais aí então porventura achados, né, até combatendo contra Deus. Atos 5:38 e 39. O sábio rabino Gamaliel aí foi discípulo de Iliel e mestre de Saulo, foi o rabino mais ilustre do seu tempo e líder do partido dos fariseus no Sinédrio. Por isso o seu julgamento, né, a respeito dos apóstolos, né, ser respeito aí pelos saduceus, os teudas, a quem Gamaliel se refere em Atos 5:33, que foi um mágico que, segundo o relato do historiador Flávio Joséfo, guiou um bandam, né, dos adeptos ao seu Jordão, prometendo separar as águas para atravessarem os pés enxutos, como fizeram o povo de Israel, considerando então um elemento perigoso que foi atacado e morto por soldados e enviados aí, né, e procurado por fado. Um grande
um grupo de pescadores ignorantes então levantara-se para ensinar as multidões, né, e ouviram e seguiram, tá? E esta é a razão de o Sinédrio estar tão perturbado. Homens iletrados, homens que não tinham uma faculdade, que não tinham um curso superior, mas que ao pregar o evangelho tinham uma eloquência tão extraordinária, uma demonstração de poder tão extraordinária, apesar dos apóstolos, né, terem sido açoitados e proibidos de pregar, sentiam-se felizes, né, por terem sido achados dignos de sofrer pelo nome de Jesus, e todos os dias no templo e de casa em casa não cessava de ensinar e de anunciar Jesus o Cristo. Atos 5:42. O alcance da dispersão, o ataque da comunidade cristã em Jerusalém fez com que milhares deles se espalhassem por toda a Palestina. Os cristãos, com o coração aí cheio de fé e fervor, então passaram a levar a palavra de Deus. Alguns deles chegaram à grande cidade da Antioquia, na Síria. Nessa cidade, em meio a uma população grega, os exilados tornaram Jesus conhecido, tanto os gregos como os judeus. A Antioquia foi fundada há cerca de 300 anos antes de Cristo por Seleuco I, Nicator, e era, né, a mais famosa dessas 16 Antioquias. Apesar da população da Antioquia ou da Antioquia ser mista, Joséfo vai registrar, tá, que os Seleucos, os Seleucidas, encorajaram os judeus a emigrarem para ali um grande número, dando-lhe pleno direito de cidadão. Foi em Antioquia que os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos, né, pela primeira vez. Assim, os crentes de então deram um grande passo, né, para estabelecerem, né, ou para o estabelecimento aí do cristianismo, ou nascendo a partir daí o cristianismo no mundo todo. Por mais tarde, a próspera igreja da Antioquia iria enviar, né, nada mais, nada menos do que Paulo e Barnabé, ou Barnabé e Paulo, né, para poder pregarem aos gentios. Esta foi a razão do evangelho espalhar-se, né, a princípio. Qual foi a comissão dada aos discípulos? Ide por todo o mundo pregar o evangelho. Quando os discípulos Jesus treinou para a sua obra? Somente 12, um deles o abandonou. Lá estavam eles em Jerusalém e todo o mundo precisava do evangelho. A perseguição de Saulo, então, vai fazer com que eles se espalhem, né, pelo mundo. Não foi a covardia que os levou a fugir, porque encontramos em toda parte a pregação do evangelho. Vamos dizer então que foi uma mãozinha que o Senhor estava dando para que o evangelho fosse pregado, já que provavelmente, pelo que dá a entender, é que eles ficaram, né, parados naquele ambiente. Mas então, né, com certeza houve permissão de Deus para que houvesse essa perseguição e eles espalharam pelo mundo afora, e então o evangelho passou a ser pregado. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, pregava-lhe a Cristo. As multidões escutavam unânime as coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que operava, pois saíam de muitos possessos espíritos imundos, clamando em alta voz, e muitos paralíticos, coxos foram curados, pelo que houve grande alegria naquela cidade. Atos 8, 6 e 8. Filipe, né, um dos sete diáconos escolhido, era evangelista, né? Como resultado da perseguição, ele se estabeleceu lá em Samaria, e com isso a população samaritana foi alcançada pelo evangelho através da vida de Filipe. O êxito da sua pregação foi tão grande que Pedro e João são enviados a Samaria para ver o estado, né? Para ver o que estava acontecendo. Chegando na cidade, eles, né, constataram a conversão do samaritano, impondo-lhe as mãos, e então passaram também não só ter o evangelho, como também ser cheio do Espírito Santo. E um certo homem chamado Simão chega próximo aos discípulos e oferece-lhe dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele que eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Atos 8, 19. Simão era um mágico que plantava um certo temor no povo, né, com os seus poderes, e ele, vendo o que acontecia com os apóstolos, colocava as mãos sobre as pessoas, ofereceu dinheiro em troca desse poder. Mas diante da dura resposta de Pedro, Simão, ele
pede: rogai por vós a mim, ao Senhor, para que nada do que haveis dito venha sobre mim. Atos 8:24. De acordo com Hipólito, um dos principais líderes da igreja antiga, né, a exibição final de Simão foi um fracasso. Ele foi enterrado vivo, prometendo reaparecer dentre 3 dias, mas não conseguiu. Ele não era o Cristo. Relato de Hipólito, tá? Voltando então a Filipe, multidões o seguiam em sua campanha de evangelização, mas Deus, tá, lhe diz que deixasse o trabalho que estava fazendo com tanto êxito, né, para ir então, né, a Banda do Sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Filipe obedece e no caminho ele encontra então um etíope, né, que pelo seu testemunho se converteu ao cristianismo e que sem dúvida levou o evangelho aí na África. O evangelho então estava aí, né, a caminho dos confins da terra, enquanto o novo convertido, né, continuava a sua viagem. Filipe, né, foi arrebatado pelo Espírito Santo e se achou depois em Azoto e ia anunciando o evangelho em todas as cidades, até que chegou lá em Cesareia, no versículo 40. Né? O capítulo 9 vai narrar então, né, a conversão de Saulo. Pouco se sabe, tá, sobre ele no intervalo do seu nascimento até o seu aparecimento em Jerusalém. Embora fosse da tribo de Benjamim, era um zeloso membro da seita dos fariseus, era cidadão romano por ter nascido na cidade grega de Tarso, na Ásia Menor. Pertencente na época do Império Romano, ele teria sido levado para Jerusalém ainda criança, aonde foi educado, né, aos pés aí de Gamaliel. Gamaliel, aquele que lá em cima, né, vai interceder em favor, tá, dos discípulos. A primeira menção feita por Saulo foi a ocasião da morte de Estevão. O mártir parece ter influenciado aquele perseguidor à igreja, né? A sua conversão é uma das mais emocionantes da história. Antes ele estava aí inspirando, né, ameaças, mortes, perseguições, mas depois nós vamos ver que ele vai então pregar na sinagoga afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Atos 9:20. E Saulo dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, caso encontrasse alguns dos caminhos, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. Atos 9:2. Ananias, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Logo lhe caíram dos olhos, né, como uma escama, e recuperou a vista, e então levantando-se, foi, né, batizado. Atos capítulo 9, 17 a 18. 3 dias depois da sua conversão, Saulo recebe a plenitude do Espírito Santo e passa a ser a testemunha do Espírito Santo. De perseguidor, agora se torna aí o ministrador do Evangelho, né, nesse acontecimento. Então Barnabé, né, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou como no caminho ele vira o Senhor e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Assim, né, andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo e pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e disputava também com os helenistas, mas procuravam matá-lo. Os irmãos, porém, quando o souberam, o acompanharam até a Cesareia e o enviaram a Tarso. Atos capítulo 9, versículo 27. Temos aqui então a conversão de Paulo. Paulo agora é o homem, né, que vai aí fazer uma excepcional evangelização, né, aos gentios. Na nossa próxima aula, vamos ficar por aqui, né, com a conversão dele. Na nossa próxima aula, vamos falar sobre a primeira e a segunda viagem de Paulo, tá? Em questão da sua obra missionária. Então, que Deus lhe abençoe, que você possa ter aí o devido conhecimento e entendimento, né? Muito obrigado, tá bom? E até a próxima aula, no nome de Jesus. Graça e paz, até mais. Tchau, tchau.